Olá, como que você está? Me conta. Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda, e se é a sua primeira vez por aqui, sinta-se em casa. Eu quero te convidar hoje a pensar comigo sobre algo que atravessa todos nós. Algo que está presente nas músicas, nas histórias, nas nossas relações mais profundas. Eu tô falando de quê? Adivinha, te dou uma chance. Falando sobre o amor. Mas não o amor superficial, romântico, idealizado, aquele clichê que a gente às vezes acompanha nas redes sociais. Nada disso. A gente vai falar do amor como aquilo que define a nossa existência. O amor como algo essencial, do ponto de vista biológico, neurológico, emocional, relacional e também psíquico. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar por quê. Então fica aqui comigo, já deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso por aqui. Muito bem, pensa aqui comigo, por que nós precisamos do amor? A neurociência já mostrou que amar não é um luxo emocional, é uma necessidade básica, quase como comer e dormir. Segundo o neurocientista Jacques Panksepp, um dos pioneiros da neurociência afetiva, o amor está ligado ao sistema CARE, um dos 7 sistemas emocionais básicos do cérebro do mamífero. Esse sistema é o que nos faz cuidar, proteger, criar vínculos. Ele nos prepara para oferecer e para receber afeto. Desde bebê, é através do cuidado e do amor que a nossa regulação emocional começa a ser estruturada. O cérebro de um recém-nascido precisa da presença afetiva para se desenvolver de uma forma saudável. E eu não estou aqui falando de nada subjetivo, eu estou aqui falando em neuroplasticidade, em conexões sinápticas, no desenvolvimento das nossas funções executivas. Estudos da Universidade de Georgetown e da Universidade de Stanford mostram que hormônios como a ocitocina e a vasopressina são liberados durante o toque, o olhar, o vínculo. Eles regulam o sistema de estresse, ativam o sistema de recompensa no nosso cérebro. Em outras palavras, o amor não só nos conforta, ele nos protege. Tem gente que acha que o amor nos deixa mais fracos, mais vulneráveis. Essa é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários. Eu afirmo para você que amar não nos torna pessoas mais fracas. Ao contrário, o amor é o que nos torna humanos. E a vulnerabilidade está dentro da existência de ser humano. Será que existe alguém no mundo que não seja vulnerável? Eu, pelo menos, faço parte do time da pesquisadora Brené Brown, uma referência mundial nos estudos sobre vulnerabilidade. Ela afirma que não existe amor sem vulnerabilidade. E eu acredito nisso também. Para que a gente consiga amar, a gente precisa se permitir ser visto de forma autêntica, com as nossas imperfeições, com os nossos medos, com as nossas fragilidades expostas. A gente precisa abrir mão do controle. Eu fico aqui só imaginando os controladores de plantão assistindo a esse vídeo. Comente aqui se você é alguém que quer ter controle de tudo e todos na vida e acha que pode controlar até o amor. Você é essa pessoa que quer ter controle do amor? Jura? O amor demanda que nós tenhamos consciência, presença, entendimento de que a vulnerabilidade é o berço da conexão humana. Estudos conduzidos por Brown com milhares de pessoas ao longo de mais de uma década revelam que pessoas que vivem relações saudáveis são aquelas que se permitem ser vulneráveis. Elas cultivam coragem, compaixão e conexão. A vulnerabilidade é uma tremenda força emocional. É o que torna a nossa relação com o amor mais forte, mais potente. É o que sustenta a confiança, a empatia, o pertencimento. Esses 3 pilares fundamentais para qualquer vínculo verdadeiro. Se a gente parar para avaliar o nosso comportamento social e a história da humanidade, o amor, ele sempre foi um organizador da vida coletiva. Na Grécia Antiga, falava-se de Eros, o desejo, Filia, a amizade, Ágape, o amor incondicional.
ágape. Você já ouviu falar nesses termos, acredito eu. Em todas as civilizações, o amor, ele sempre foi visto como elo entre as pessoas, entre os grupos, religiões, comunidades. Hoje, no mundo hiperconectado e paradoxalmente mais solitário, o amor se torna ainda mais urgente. Estudos da Universidade de Harvard, no maior levantamento longitudinal sobre felicidade e saúde mental, mostraram que o fator mais determinante para uma vida longa e satisfatória não é o dinheiro, não é o sucesso, não é a fama. É a qualidade dos relacionamentos afetivos. O amor, ele sustenta a vida com significado. Faz sentido isso para você? Eu vou entrar aqui num campo psicanalítico. Freud nos ajuda a entender o amor como expressão da pulsão de vida. É ele que nos tira da solidão, da nossa bolha narcísica. É com o amor, por meio do amor, que nos reconhecemos no outro e nos constituímos como sujeitos desejantes. E a relação entre desejos e faltas é o que move todo ser humano. Eu gosto também de apontar o raciocínio de Winnicott, quando ele diz que a presença de uma mãe suficientemente boa é o que permite que a criança desenvolva um senso de continuidade existencial. O que ele quer dizer com isso? Em outras palavras, sem amor, a gente não consegue se sentir real. A psique humana precisa de um olhar que sustente, de um gesto que confirme, do afeto que autorize a existência. Entende? É esse lugar de amor que eu vou chamar aqui de amor primário, o amor recebido ou negado, que muitas vezes se torna o modelo inconsciente de amor que usamos para amar na nossa vida adulta. Por isso que às vezes a gente só vai entender como a gente ama e quais disfunções nós apresentamos na nossa maneira de amar quando a gente se depara com um ambiente analítico, terapêutico, seguro, empático. A terapia é um caminho de descoberta desse amor essencial, desse amor existencial, desse amor que nos revela quem somos e que nos faz dar passos largos numa jornada de autoconhecimento. Eu espero que esse vídeo te ajude a não ter medo do amor, que você encha sua vida de amor, que você tenha amor nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Fazer o bem é praticar amor. Dar bom dia na rua com um sorriso no rosto é espalhar amor. Não fique somente com a ideia do amor entre duas pessoas, do amor entre pais e filhos, amor de amigos. Amplie essa visão de amor, porque o amor pode estar em tudo. É ele que nos estrutura, que nos conecta, que nos movimenta. Espero que você tenha entendido com esse vídeo de hoje que o amor é biológico, é emocional, é psíquico e é simbólico. O amor se faz presente cada vez que nós somos capazes de nos doar, de construir um vínculo verdadeiro, de sustentar a nossa existência e a existência de outra pessoa através da empatia. O amor é uma força estruturante da nossa existência. Aí, antes de eu terminar, me conta qual foi a forma de amor que mais te marcou na vida. A gente continua essa conversa lá nos comentários, combinado? Obrigada mais uma vez por esse tempo de troca. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho, vamos espalhar mais consciência afetiva e mais amor por esse mundão. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!